Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. E a palavra nos diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aqui Paulo estava se referindo à perfeição e à ressurreição. Ele está dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, a perfeição e a ressurreição. Por quê? Porque só seremos perfeitos depois da nossa ressurreição. Enquanto estamos aqui na terra, neste corpo mortal, nunca que nós seremos perfeitos. Somos chamados de santos na palavra do Senhor. Santos por quê? Porque somos separados. Separados para viver para Cristo. Separados para viver fazendo a vontade de Deus. Separados das coisas do mundo. Agora, perfeitos só seremos na nossa ressurreição. Por quê? Porque teremos um corpo igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. A semelhança do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, seremos perfeitos. Mas enquanto estamos aqui nesta terra, estamos procurando a chegar a esta perfeição, que é na nossa ressurreição. Como Paulo aqui está dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, a perfeição e a ressurreição, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-la. Prossegue de que forma? Vivendo o evangelho, praticando o evangelho, sem retroceder, sem voltar para trás, cada dia mais seguindo em frente, guiado pelo Espírito Santo que já está em nossas vidas. É isso que Paulo aqui estava já revelando para todos nós, né, que conhecedores da palavra, que estamos aqui para conhecer a palavra e para prosseguir até o último dia das nossas vidas. Ele está dizendo, mas prossigo para alcançá-lo. Alcançar o quê? A ressurreição e a perfeição. É isso que ele está aqui nos ensinando. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu já fui alcançado por Cristo Jesus. Todos nós, conhecedores da palavra, nós já fomos alcançados por Cristo Jesus. Agora precisamos prosseguir até o fim, porque alcançado nós já fomos. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele comprou todos nós, para que a gente pudesse prosseguir, seguindo ele, seguindo o evangelho, vivendo para Deus. E assim, naquele dia final, nós seremos aperfeiçoados, através da nossa ressurreição. É isso que Paulo já estava aqui ensinando para todos nós. E o verso continua dizendo, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Paulo está dizendo, eu ainda não alcancei a perfeição e a ressurreição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Paulo está dizendo, olha, eu ainda não consegui a perfeição e a ressurreição, mas uma coisa eu estou fazendo, estou avançando, estou progredindo, estou progredindo para as que estão adiante de mim, para as coisas que estão adiante de nós. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos andar em frente, sem olhar para trás, sem retroceder. Porque se a gente já conhecemos o evangelho, se a gente já conhecemos Cristo Jesus, então precisamos prosseguir. É isso que Paulo está aqui ensinando para todos nós. Vamos prosseguir, não vamos olhar para trás, vamos andar para frente. Ele diz, mas não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então, esquecendo tudo que ficaram para trás, todas as coisas que ficaram para trás, devemos esquecer. Os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, nossas iras, nossos ódios, as coisas que nos afastam do Senhor, tudo isso é necessário que a gente esqueça. Porque agora somos novas criaturas. E quando somos novas criaturas, precisamos seguir em frente, prosseguindo até o último dia da nossa vida. Porque aqui já somos chamados de santos, separados para Deus, igreja de Deus.
Então precisamos prosseguir sem olhar para trás, avançando cada vez mais em nossa fé, avançando cada vez mais buscando aprender o evangelho, avançando cada vez mais buscando as coisas que agradam a Deus. É isso que Paulo está aqui nos ensinando, nos exortando, nos aconselhando, que nós esqueçam o que já passou. Vamos esquecer o que já fizemos, vamos esquecer o nosso passado, as coisas que antes nos envergonhavam. E hoje nós não podemos mais viver pensando naquelas coisas. Hoje nós temos de pensar no futuro. Qual é o nosso futuro? Deus, nosso futuro, nosso lar celestial, o nosso chamado celestial. É isso que deveremos pensar. E esquecer das coisas que antes para nós era prazerosa, mas hoje não é mais. Hoje para nós isso é vergonha. Tudo que a gente fazia no passado, hoje para nós que somos conhecedores da palavra, nós sabemos que isso é vergonha, isso é morte. Então deveremos prosseguir para frente, andando cada vez mais nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. É isso que Paulo estava aqui nos alertando, nos advertindo. E que hoje possamos tomar conhecimento dessa palavra e prosseguir para diante, para fazer a vontade do nosso Deus, para vivermos prosseguindo para o alvo, que é os céus, que é a nossa vida eterna, a nossa ressurreição em Cristo Jesus. É isso que Paulo quer. Que todos nós, ele está aqui nos ensinando, nos aconselhando, estava aconselhando aquele povo lá de Filipenses, mas também essas mesmas palavras hoje é para todos nós, que somos conhecedores da palavra, que somos seguidores de Cristo. E a palavra continua dizendo, no verso 14, prossigo para o alvo. Qual o alvo? Os céus, o nosso lar celestial, a nossa vida eterna. Ele diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Nós fomos chamados por Deus para viver nos céus junto com Ele. Então precisamos prosseguir para o alvo. E esse alvo é o nosso chamado que Deus nos chamou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, todos nós fomos chamados. Mas precisamos compreender e entender esse chamado de Jesus Cristo para todos nós. Como Ele mesmo diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então fomos chamados para viver nos céus, fomos chamados para viver uma nova vida, fomos chamados para ser uma nova criatura e precisamos colocar isso em nosso coração, em nossa mente, que nós fomos chamados não para viver da mesma forma, mas sim para prosseguir para o alvo. E qual é o nosso alvo? A ressurreição, a perfeição, a vida eterna. É isso que aqui a palavra está nos ensinando. Precisamos entender e compreender que temos um chamado. E esse chamado é de Deus. Esse chamado é de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E precisamos prosseguir para o alvo. E este alvo é a nossa perfeição. Este alvo é a nossa ressurreição. Este alvo é os céus, a nossa casa, o nosso lar, que está preparado para todos nós, que o nosso Deus preparou. E prosseguindo no verso 15, diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? Aí volta para o verso 14, prosseguir para o alvo. Todos nós que já alcançamos a maturidade, que maturidade? A maturidade da idade? Não, a maturidade espiritual, a maturidade do evangelho. Então deveremos pensar dessa forma, prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. É isso que a palavra de Deus está nos aconselhando. Continua dizendo, e se algum, vou ler de novo o verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, por causa do nosso chamado, por causa que se nós já alcançamos a maturidade espiritual, a maturidade do evangelho, se nós temos alguma dúvida a respeito do evangelho, a respeito da palavra do Senhor, isto também Deus vai esclarecer na nossa mente. Ele vai nos dar esclarecimento da sua palavra, como ela é, como devemos ser, como devemos andar, como devemos estar aqui na terra. Então nós vamos ter todo esclarecimento. E quem vai nos ensinar? O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo diz, eu estou indo, mas vai vir outro, o Consolador, e ele vos ensinará toda a verdade. Então quem ensina? O Espírito Santo de Deus nos ensina. E ele está dizendo
que mesmo nós que temos alguma dificuldade para aprender, estamos confusos, Ele vai nos esclarecer. Todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, a maturidade do Evangelho, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto, se de alguma forma, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então tudo vai ser esclarecido para nós. Só precisamos continuar estudando, aprendendo, ouvindo, praticando. E vai ser tudo esclarecido em nossas mentes, em nossos corações. Para que possamos fazer a vontade de Deus. Tudo é esclarecido, vai ser esclarecido. Porque muitas vezes a gente estuda, a gente ouve, mas não fica muito esclarecido. Mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Ele esclarece para nós toda a sua palavra, toda a sua verdade. Precisamos querer aprender, praticar e querer entender as verdades de Deus. E aí sim, Ele vai nos ensinar, nos esclarecer a nossa mente que muitas vezes nós não entendemos direito a palavra do Senhor. Mas não vamos nos preocupar com isso. Vamos pedir a Deus, Senhor, esclareça, Espírito Santo, esclareça para nós esse texto, essa palavra, que ainda está assim, que não estamos ainda entendendo. Aí vamos sim entender, porque a palavra é muito bem clara, que todos nós seremos esclarecidos, a nossa mente será esclarecida. E no verso 16 diz assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, eu preciso viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Se eu alcancei até o C, eu não posso ir além da letra C. Se eu subir só até o segundo degrau, eu não posso ir até o terceiro degrau. Eu tenho de estar alinhada com as coisas que eu aprendi. Nem posso retroceder, porque se eu retroceder, estou voltando para trás. E também não posso ir muito além daquilo que eu aprendi. Então, eu só posso ir até aonde eu aprendi. E esperar em nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo mais a sua palavra, estudando mais a sua palavra, pedindo mais direção do Espírito Santo e aprendendo cada dia mais, porque isso é um processo. E cada dia eu vou aprender mais um pouco, porque é um processo na nossa vida. Mas o Espírito de Deus, o próprio Deus, Ele vai nos ensinando. Mas isso é aos poucos, cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais. E eu não posso ir além daquilo que eu já aprendi. E também não posso retroceder daquilo que eu já aprendi. Então, que possamos viver até onde nós aprendemos. Aqui a palavra é muito clara. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, até onde eu alcancei, eu preciso viver. Todos nós. Até onde nós alcançamos, nós precisamos viver de acordo com o que já alcançamos. Vamos pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai, para que Ele venha abrir nossas mentes, nossos corações e nos dá entendimento cada dia mais do seu Evangelho, da sua palavra, para que possamos sim viver cada dia mais aqui na terra, servindo ao nosso Deus, vivendo para o nosso Deus, como está aqui na sua palavra. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, dono dos céus, da terra e do mar, te pedimos, Pai, esclarece cada dia mais, Senhor, a tua palavra em nossa mente, em nosso coração, para que possamos sim, Senhor, viver cada dia mais na tua presença, te servindo, te adorando, fazendo a tua vontade, vivendo, Pai, da forma que o Senhor quer que a gente viva aqui nesta terra. Para que possamos, Senhor, andar prosseguindo, para que possamos conseguir chegar no nosso alvo, que é a perfeição, a ressurreição e a nossa casa celestial, que está preparada, Senhor, para todos nós. Te peço, Pai amado, Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.